Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui na Rede TV. Estamos iniciando mais um programa Engenheirando, o único programa da TV brasileira voltada para discutir temáticas de engenharia de forma inteligente, mas sem perder a leveza e a simplicidade. E o meu compromisso com você é sempre trazer um profissional da engenharia de alta patente para a gente discutir de alguma temática focada em engenharia. E o convidado de hoje é muito especialista na sua área de atuação, mas antes de eu apresentar esse convidado, meu diretor, solta a vinheta. E o nosso convidado de hoje, ele é professor titular da Universidade Federal do Pará, ele é engenheiro civil e também engenheiro naval, pós-doutor em engenharia naval, atua principalmente nas áreas de portos, hidrovias e projetos de embarcações. E atualmente também ocupa a função de diretor-geral do Instituto de Tecnologia da UFPA. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro Ito Braga de Moraes. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Engenheirando. Eu que agradeço, né, uma oportunidade estar aqui falando um pouco mais da engenharia, um pouco mais de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E falar da engenharia é valorizar aquilo que nós escolhemos, nossos sonhos profissionais. E ter um programa que ressalte a importância do engenheiro é sempre muito bem-vindo. Nós estamos sempre de braços abertos, de disposição total para vir falar e valorizar cada vez mais esse espaço que é tão importante para todos nós engenheiros. Muito bom, professor. Eu tenho muitas perguntas para lhe fazer, principalmente focado na engenharia naval. O senhor é o primeiro engenheiro naval que eu estou recebendo aqui hoje no Engenheirando. Mas antes de lhe fazer a primeira pergunta, eu quero lhe fazer um convite. Vamos engenheirar? Vamos. Professor, eu tenho muitas curiosidades sobre a engenharia naval. Eu observando o mercado, eu tenho percebido que o tema portos tem crescido muito, tem muitos grãos que parece que começaram a escoar pelos portos aqui da Amazônia. E sei que o senhor é especialista e quero um olhar seu sobre a infraestrutura. A nossa região está preparada para receber esse crescimento desse escoamento dos grãos aqui na Amazônia? A ideia do escoamento dos grãos pela Amazônia, ela veio da produção que acontece no Mato Grosso, aqui na região mais próxima do Pará, na região de Sorriso, Lucas do Rio Verde. Então, essa região ela é muito propícia à formação de grãos, e várias empresas se implantaram lá. E o caminho mais barato passou a ser usando o rio Tapajós, rio Amazonas, e sair pelos portos aqui do estado do Pará, que é o porto de o complexo portuário de Vila do Conde, e uma parte também está saindo lá por Santana, no Amapá. E o Pará ganhou um impulso muito grande, porque para essa soja chegar no porto, ela tem que vir de balsa, né? Então a indústria naval do Pará também cresceu junto, cresceu a reboque junto com os portos. Então o grão, o milho e a soja principalmente trouxeram para nós da região uma outra perspectiva de transporte. Antes, na Amazônia, só se transportava cargas gerais, né, que eram aquelas cargas que abasteciam as cidades da Amazônia, a carga em container, a carga em carreta, que ia para a Zona Franca de Manaus, e a partir mais ou menos de 2013, 2014, começou o boom do milho, da soja, e aí foram construídos diversos terminais portuários para exportação, e também milhares de embarcações do tipo balsa e empurradores. Inclusive, a nossa engenharia naval, hoje ela está surfando numa maré muito favorável, que é a empregabilidade, ou seja, quando a gente forma um engenheiro naval na universidade, imediatamente ele está sendo já disputado por uma grande empresa, não só daqui da região norte, mas também do sul do país e até do exterior. Você vê a amplitude, a visibilidade e a competência que é essa engenharia naval formada aqui na UFPA, que hoje, sem dúvida nenhuma, é uma vitrine para o nosso estado. Muito bom, professor. Falando da engenharia naval da UFPA, eu tenho curiosidade, esse curso tem
Tem quanto tempo? Como é a história dele? Temos muitos profissionais no mercado? Está faltando profissional? Como é que está esse contexto? A engenharia naval ela começou em 2005, esse ano ela faz 20 anos, né? No ano de 2025 faz 20 anos, e eu fundei o curso de engenharia naval. No início havia uma desconfiança, será que vai ter emprego? Será que esse curso vai vingar? Porque nós não tínhamos engenheiros navais feitos aqui na Amazônia. A engenharia naval da Amazônia era importada do Sudeste, né? Rio, São Paulo. E nós tivemos a ousadia de fazer esse curso aqui, e hoje nós estamos, às vezes, melhor que eles lá. Ou seja, nossos alunos já saem mais bem direcionados, empregados, do que os próprios feitos lá no Sudeste. Então, a engenharia naval foi uma grande assertiva que nós tivemos, né, de construir esse curso. Hoje, a demanda de alunos na nossa faculdade gira em torno de vagas, né, em torno de 25 vagas, só com os outros processos de entrada chega a 30 alunos por ano. Então, a demanda é muito grande, então a seleção também é boa, só entra aluno bom. Então, a gente fica tranquilo, porque o aluno que entra na naval já é um aluno preparado, já é um aluno pronto para o mercado de trabalho. E ele é polido lá dentro, né? É tratado. Então, essa pessoa que entra jovem, cheia de sonhos, acaba saindo um diamante bem lapidado, e o mercado quer muito esse nosso profissional formado aqui na UFPA. Muito bom, professor. E assim, falando em jovens, pode ter algum jovem nos assistindo aqui na Rede TV e que está no momento de tomada de decisão de qual é o curso. Talvez ele já sabe que quer ser engenheiro, mas está em dúvida de qual engenharia. Eu queria lhe fazer uma pergunta de como é a atuação no mercado desse engenheiro naval, quais são as atribuições, as competências que ele adquire e como ele vai atuar no mercado de trabalho. Boa pergunta. O engenheiro naval feito na UFPA, ele não é um engenheiro naval somente de projeto de embarcação. Ele atua também na área portuária, na área hidroviária, né, com batimetria, projeto de hidrovias. Então, ele tem um leque mais abrangente. Então, nós formamos um engenheiro naval que é característico da Amazônia, né, por essa diversidade de área, mas essa visão que nós demos ao curso amplia o leque de opções de trabalho dele e até da empregabilidade. Então, geralmente, a engenharia naval ela remete logo à figura de um navio, né? Mas não é o navio só que trabalha. Quando o aluno entra, ele vai ver que não é só o navio que é o norte da engenharia naval. Ele também tem uma integração com a parte portuária, com a parte hidroviária. Então, isso é muito legal no curso da nossa região. Muito bom, professor. E como o senhor está na cabeça dessa cadeia, com certeza está puxando muitos projetos. Tem projetos ligados à engenharia naval que hoje a UFPA toca? Tem projetos que os alunos podem se envolver? Olha, todos os nossos projetos têm a participação do aluno, né? Inclusive, temos um projeto do catamarã elétrico, o barco elétrico, que é totalmente movido a energia solar e elétrica, né? Um plug-in também. E é o primeiro barco elétrico da Amazônia, desenvolvido com tecnologia aqui da Amazônia. Então, hoje nós temos eu diria que nós estamos trabalhando com pesquisa de ponta nessa área de eletrificação de embarcação. Então, no Brasil, nós estamos bem na vanguarda disso. Então, é difícil acreditar, né? Uma universidade do norte na vanguarda da indústria naval, na vanguarda da eletrificação de embarcações, coisa que você só ouve falar no primeiro mundo, né? Então, a gente está já nessa pegada. Os nossos alunos, quando eles se formam, a gente dá a oportunidade de trabalhar em projetos que nós fazemos, tipo projeto de dragagem, projetos de implantação de transbordo ao largo, projetos portuários mesmo, né, de portos fixos, e, enfim, toda essa área que envolve a indústria naval, a indústria portuária, nós colocamos os nossos alunos para trabalhar junto com a gente, né? É claro que não são todos, porque não dá para abarcar todo mundo, mas às vezes sempre tem um aluno que bate a nossa porta, querendo começar a estagiar, mesmo que voluntariamente, só para participar do grupo. E aí ele vai ganhando experiência e acaba se tornando uma peça importante. Mas a gente sabe que um dia essa peça vai ganhar asas, né? E vai voar, e é isso que a gente quer mesmo. A gente prepara esse aluno, ele se forma, ele ganha asas e vai sempre trabalhar numa grande empresa. E a gente vai renovando o conhecimento, renovando os alunos, vem novos alunos que entram. A gente fica triste por perder, né, um aluno muito bom, que já está treinado, mas é esse o papel, né, da universidade, treinar
e dar uma boa empregabilidade para os nossos alunos. Então, eles participam com a gente desses grandes projetos. Às vezes a gente fala, poxa, está participando de um projeto que vai mudar a cara do Pará, mudar a cara de Belém, como é um projeto que envolve COP30, essas coisas todas. Então, a gente está bem à frente. Todos esses projetos navais, portuários, hidroviários, todos passam pela engenharia naval da UFPA, hoje todos. Antigamente, ia se buscar grandes consultores no sudeste do país e hoje não precisa mais. Tudo é feito aqui. Pelo contrário, hoje está vindo demanda até do exterior para cá, como foi recentemente um projeto de uma proteção de ponte do Paraguai, que veio buscar um projeto aqui na UFPA, lá na Engenharia Naval, uma vez que nós tínhamos feito projetos para a ponte do Moju, que caiu, né? Aquela caiu, é nossa, aquela projeto da defesa da ponte do Acará também. Então, a gente tem desenvolvido tecnologias de ponta. Então, a nossa equipe que comanda a engenharia naval aqui em Belém, eu diria que ela não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo. A gente fala assim, né? Poxa, nós estamos aqui no centro da Amazônia falando isso com toda a segurança, mas é porque eu sei onde eu estou pisando, né? Eu acompanho o curso desde a sua origem, né? E eu fico muito feliz quando a gente chega num estágio de estar sendo demandado por até instituições do exterior, né? Imagina, tem alunos nossos que estão coordenando empresas americanas na Europa, alunos nossos formados no nosso quintal. Uau. Aí você imagina, né, um engenheiro naval formado em Belém, coordenando uma empresa americana, que tem muitos engenheiros navais nos Estados Unidos, e na Europa, que tem muitos engenheiros navais na Europa. Então, por que vieram buscar um paraense, né, feito na UFPA? Então, se você for analisar assim, é uma coisa que dá muito orgulho para a gente, né, que vislumbrou isso lá atrás, ninguém acreditava, e hoje a gente torna-se a vitrine da UFPA. Né? Então, dá um orgulho muito grande para a gente e ter feito o nosso papel. Né? Somente isso. Muito bom, professor. Que orgulho. Estou orgulhoso também de ouvir essa história. É muito bom receber aqui no estado do Pará essas posições de destaque. Já se falou durante muitos anos que os principais profissionais estavam sendo formados em Sul e Sudeste, e a gente percebe que essa história está virando. Isso tem mudado, já tem muitos profissionais que são referência a nível nacional. Alguns programas eu recebi um outro profissional ligado à recuperação de pontes. Ele atua fazendo batimetria, recuperação de pontes em desastres. Ele também é paraense e estava me falando que viajou o Brasil fazendo projetos, saiu do Brasil e falando sobre isso, que é um paraense e destaca isso lá fora e que tem orgulho de ser. Isso é muito bom. E parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei curioso, já que o senhor é fundador do curso aqui no Pará, o senhor fez engenharia naval fora? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas fiz o meu pós-doutorado na Inglaterra. O senhor fez engenharia naval no Rio? Isso. E depois fez... eu fiz engenharia civil aqui porque não tinha engenharia naval, né? Mas eu adoro engenharia civil, acho que muitas coisas do que eu faço, por ter essas duas visões, ela me dá uma visão diferenciada, né? Porque a engenharia civil, ela cuida muito da parte, por exemplo, na área aquaviária, do porto. Sim. Né? Do porto, da hidrovia. Mas eu vou fazer um porto para quem? Para o navio, né? Sim. E a hidrovia vai navegar quem? Embarcação. Então, acabou que juntou essas duas coisas e essa minha própria formação eu levei para o curso de graduação. E que está dando muito certo até agora. Então, assim, é a minha história traduzida numa graduação que está fazendo a história de muitos outros alunos que hoje já são até professores, meus colegas. A engenharia naval do Pará, para você ter uma ideia, ela é toda formada com a prata da casa. Os nossos professores foram feitos aqui mesmo, em Belém. Né? Então, são pessoas muito maravilhosas, muito capacitadas, e foram feitos aqui em Belém mesmo, pelo nosso curso de engenharia naval, e não devem nada a nenhum engenheiro naval do mundo. Muito bom, professor. Vamos falar de setor hidroviário na Amazônia. Eu quero saber a sua visão de futuro, falar de potencial desse setor na Amazônia. Eu já estou, professor, há uns 5 anos refletindo muito sobre isso. Eu tenho uma atuação hoje lá no Porto Vila do Conde, tenho uma equipe da minha empresa que trabalha lá, e há 5 anos eu estou refletindo
E eu tenho uma expectativa que daqui a 10, 20 anos, essa região portuária, a Amazônia, vai estar muito desenvolvida. Eu tenho a expectativa de grandes projetos e o senhor, não tenho dúvida que está além da expectativa. Eu sei que o senhor pode até antecipar o futuro, mas quero saber como é que o senhor enxerga esse crescimento na Amazônia. O Porto de Vila do Conde tem mais ou menos 35 anos, por da CDP, né? De lá para cá, antigamente a vida útil de um porto era 100 anos, igual o Porto de Belém, né? O Porto de Belém tem 108 anos, 110 anos. Mas Vila do Conde, com 35 anos, devido à sua característica de operação, de cargas a granel, uma característica mais de carga especializada, ele se desenvolveu muito rápido. E o mundo está crescendo cada vez mais, buscando embarcações cada vez maiores. E hoje eu te diria que o Porto de Vila do Conde já precisa ser atualizado no ponto de vista de acesso a grandes embarcações. Hoje ele está limitado a um navio chamado Panamax, que é um navio de 70 mil toneladas de capacidade de carga. Mas hoje o mundo requer navios cada vez maiores, porque as distâncias são maiores. Antigamente o comércio era com a Europa, com os Estados Unidos, mas hoje o comércio é com a China, e a China está a 23 mil quilômetros de distância. Então, para ter essa economicidade em toda essa distância, tem que ter um navio maior, para ser mais competitivo. Então, no futuro próximo, nós estamos fazendo já um projeto lá para levar uma profundidade maior para a Vila do Conde, né? Então, isso vai potencializar muito o porto. Até mesmo porque hoje o Pará não exporta minério, perde para o Maranhão, né, que o nosso minério sai pelo Maranhão, por causa de porto. Porque hoje o navio, para ser econômico, para levar o nosso minério, por exemplo, para a China, tem que ser um navio de 400 mil toneladas. E esse navio não entra em Vila do Conde. Aí o Pará perde para o nosso vizinho. Então, a partir de eu botar profundidade maior, essas cargas, tipo minério, já poderão sair por aqui também, no futuro próximo. A soja já deu um grande impulso para o setor portuário no Pará como um todo, né? Então, portos como Santarém, que tinha uma movimentação baixa, quando entrou a soja, Santarém teve um ano que ela praticamente empatou com Vila do Conde em termos de movimentação. E hoje já tem vários terminais portuários implantados em Santarém, de empresas privadas, tanto portos no continente mesmo, né, fixos, como portos de transbordos ao largo, que é aquele embarque direto da balsa para o navio. Então isso está tendo uma prática, porque ela é mais simples, ela é mais rápida, até a parte ambiental dela é bem mais simples, então está se passando muito para usar isso. E a Amazônia, pelo que a gente vê nas estatísticas de produção de grãos do Brasil, é possível que a gente chegue a 50 milhões de toneladas de grão até 2050, né? 2030, 2040, dessa faixa aí. Porque as perspectivas sempre são superadas. Então, eu acredito que até 2030 a gente já está batendo aí uma tonelagem de 40 milhões, assim. Então, para hoje, se você pensar nessa tonelagem, os portos que já estão implantados na região da Amazônia vão ficar congestionados. Sim. Então tem que se fazer mais portos. E fazer mais portos significa o quê? Mais emprego para engenharia civil, para engenharia elétrica, para engenharia mecânica, para engenharia naval, para engenharia ambiental. Porque o porto, dentro de um porto, cabem todas as engenharias. Eu diria até que cabem todas as profissões. Porque num porto tem um enfermeiro, tem um médico, tem um advogado, né? Sim. Tem todo mundo, administrador, contador. Então, dentro de um porto cabe todo mundo, mas com certeza a engenharia civil e a engenharia naval, assim como a mecânica também, são engenharias que estão diretamente ligadas à operação e à construção portuária. Então, são áreas que vão desenvolver muito na Amazônia. Por quê? O transporte hidroviário é a nossa vocação. A ferrovia ela é muito bem-vinda, eu acho que ela é importante e deve ser implantada. A rodovia também, mas quem move a Amazônia é o transporte hidroviário, né? Então, se você vê, eu diria que, se não 100%, 99% das cidades da Amazônia são abastecidas pelas embarcações, né? Algumas delas não têm nem a possibilidade de chegar de carro, né? A não ser de avião. Macapá é um exemplo desse, né? Sim. Você só chega de avião lá ou de barco. Então, é uma realidade nossa, ninguém tira da gente. E os rios são rios navegáveis, de grande profundidade, de grande largura, características até oceânicas, né? Então, a Amazônia ela é diferenciada do resto do mundo. E a gente tem que aproveitar essa nossa diferença, porque
além de ser uma vocação, o transporte hidroviário ainda é o mais barato. Comparativamente com o transporte rodoviário, ele é 9 vezes mais barato. Com o ferroviário, ele é 3 vezes mais barato que o ferroviário. Né? Então, eu vou levar carga de caminhão. Tu já sabe que está pagando 9 vezes mais caro. Ainda mais numa época dessa, da Amazônia, que chove muito, estradas ruins, aí tu vê quanto vai o custo. Então, e esses índices que eu estou te dando é índices mundiais. Sim. Né? Talvez se for apurar mesmo para a nossa condição amazônica, o A rodoviário diferença pode ser maior. maior a favor do hidroviário, porque é a nossa vocação. Né? Então, a gente tem que usar muito a nossa vocação. Então, cada vez que um novo projeto sai, sempre vem a reboque um porto, um transporte hidroviário. Você vê falar de COP30 agora, né? Para resolver o problema de Belém, qual é? Trazer navio de cruzeiro, para servir de hotel. Aí, através de navio de cruzeiro, envolve dragagem, envolve novos terminais, capacitação de pessoas que vão trabalhar no porto, repotencialização do porto. Então, roda e cai na água de novo. Né? Muito bom, professor. Professor, então, pelo que eu estou ouvindo do senhor, podemos esperar mais portos sendo implantados na Amazônia? É necessário. Nos próximos anos? Pode Tem esperar. Projetos Vários. já previstos? Eu ouvi falar perspectiva de porto na região de Abaetetuba, ali próximo de Vila do Conde. Como estão esses projetos para a Amazônia? Tem um projeto da Cargill, que é uma empresa de soja, né, uma trade de soja, e está engatado por conta do meio ambiente, da parte social. Né, então, está engatado lá, não sei quando eles vão liberar. Mas, paralelamente, tem alguns projetos saindo na região de Vila do Conde, transbordos ao lago, tem um projeto da EDDC, que é a Louis Dreyfus, que é uma empresa francesa, lá em Malato, lá perto de Ponta de Pedras também. Tem alguns projetos pipocando aí pelo Brasil. Né? Porto de Outeiro está sendo reformado agora, terminais de combustível também estão saindo. Em Santarém também tem proposta de terminais de soja em Santarém, transbordo ao lago também. Miritituba cada vez cresce mais, que era uma cidade que até, eu diria que 10 anos atrás não tinha nada, zero, no lugarejo. Hoje está crescendo em taxas maiores que Itaituba, que é do outro lado, entendeu? Então, essa área cresce muito e cresce muito rápido, porque tem que escoar a produção, né? E essa produção vem no Mato Grosso. Mas no Pará já está avançando muito a plantação de soja, milho. Né? Eu estive em Santarém semana passada e já estão... É um ônus para o meio ambiente, né? Que acaba derrubando a floresta e implantando plantação de soja, milho. Então eu vi isso lá, né? Nas visitas que eu fiz. Mas faz parte do processo. É só a gente fazer a coisa adequada, né? Que não agrida o meio ambiente. Mas aí... Mitigando, né? Tentando diminuir ou compensar os impactos. Eu diria que tudo na nossa vida tem impacto ambiental. Até o local que a gente mora tem impacto ambiental, né? E eu trabalhei muito com os quilombolas agora lá em Santarém para conscientizar eles disso, né? Da implantação do porto, de um novo porto lá. E a gente vê essa preocupação dele, né? De talvez melhorar a condição de vida deles. Eu digo que tudo tem impacto. Tem impacto negativo, tem impacto positivo. Então, impacto sempre vai ter. A nossa função, e a sua, né, que é engenharia ambiental, é mitigar esses impactos, ou seja, tornar ele menos agressivo ao meio ambiente. Mas a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, que é as nossas hidrovias, as nossas terras agriculturáveis, né? Tem a exploração de petróleo aqui na região aqui no norte aqui do Pará. Eu não vou nem chamar a história do Amazonas, porque não é, né? O pessoal queria vincular a palavra Amazônia, ela envolve muito a questão ambiental, né? Sempre o mundo está de olho. Mas, na verdade, essa exploração, essa pesquisa para saber se tem petróleo, está a 500 quilômetros do litoral. Então, bora ver se tem primeiro, para depois discutir se vale a pena ou não explorar, né? Se o petróleo que tem, ele é comercialmente bom ou não. Então, eu acho que a gente tem que estudar tudo que a gente tem, né? E não ter medo de ser feliz, né? Porque hoje nós estamos discutindo se vai explorar ou não o petróleo. Mas daqui a uns anos, pode ser que nem vale a pena mais explorar, porque o mundo, a transição energética está mudando, né, para energias limpas. E países que ficaram ricos por conta do petróleo, e o Brasil tendo petróleo, a gente vai continuar pobre no futuro.
Aí depois, agora está liberada a exploração, mas não vale mais nada, né? Então a gente tem que ter essa consciência também de que o mundo não é para nós, né? É para os nossos filhos, para os nossos familiares, para as pessoas que vêm, né? Que vão nascer. E nós da Amazônia ainda temos muito que crescer. E a infraestrutura, ela é o motor do desenvolvimento. Não adianta você falar em crescimento sem falar na infraestrutura, né? Então, um país está crescendo, você vai olhar, tem mais obra, tem mais prédios sendo construídos, tem mais estradas. Então, o país está em decreção, está em decrescimento, né? Está em recessão, para tudo. Não constrói prédio, não constrói estrada, não faz nada. Então, assim, o termômetro da nossa empregabilidade de engenheiro é o desenvolvimento econômico do país. Muito bom, né? Muito bom. Bacana, muito legal essa linha da infraestrutura como um indicador de crescimento ou decrescimento. Professor, aqui o nosso tempo é muito pequeno e eu fiquei otimista ali ouvindo. Eu já estou nessa perspectiva, eu tenho 10 anos formado como engenheiro e eu já estava com uma perspectiva de que eu estou no lugar certo, na hora certa. Estou olhando para o setor portuário, já tenho alguns trabalhos e ouvindo o senhor, eu fiquei ainda mais otimista, pensando que eu tenho pelo menos mais 30 anos de atuação. Se eu quiser focar para a área portuária, tem muitas oportunidades. E eu queria uma fala final sua para os engenheiros que estão nos ouvindo. Esse programa ele está sendo cada vez mais acompanhado pelas classes de engenharia do estado do Pará. E para quem já está nas engenharias, mecânica, naval, civil, e para quem ainda não está, eu queria uma perspectiva sua de como se preparar, como entrar nesse mercado, como aproveitar uma oportunidade financeira, ou com emprego, ou com abrindo um negócio. Como é que o senhor daria uma orientação? Tanto para quem não está formado e quer talvez escolher um curso, e quem já está e quer se engajar, quer arranjar um emprego. Quais são aí os caminhos para ele encontrar uma oportunidade e encontrar o sucesso nesse setor? Eu diria que o grande motor da oportunidade é a humildade, é você ser uma pessoa simpática, né? Ser determinado e querer cada vez mais fazer aquilo que você gosta, né? Então, na vida, assim, é difícil você dar uma fórmula de sucesso para cada um. Não, faz isso que vai dar certo, porque é muito pessoal. Às vezes tem um aluno que ele é brilhante na escola, passa em primeiro lugar no vestibular, mas ele não é o cara que se destaca no curso, não é a pessoa que vai ter melhores oportunidades, né? Então, às vezes, um aluno bom, ele é moldado no curso que ele está, né? E depende do curso também, né? E é colocado no mercado. Então, ele tem que ter essas coisas que eu lhe falei agora, né? Eu valorizo muito aquela proatividade, aquela pessoa que não tem tempo feio para nada e que também seja uma pessoa humilde, que saiba ouvir, que saiba fazer. Então, essas coisas são muito importantes. Todas as engenharias, elas são boas. Todas as engenharias têm empregabilidade. Tem umas que são mais, tem outras que são menos, mas todas elas são uma decisão acertada, né? Então, cada um de nós tem que procurar aquilo que mais gosta, né? Como eu te falei, eu me formei em engenharia civil, mas sempre gostei de engenharia naval, de porto, essas coisas todas, e acabei criando o curso para mim mesmo, né? Então, eu criei o curso, hoje eu trabalho, sou feliz onde eu estou, já sou diretor do ITEC, né, do Instituto de Tecnologia, mas isso é o meu jeito de não ter medo do futuro, ser uma pessoa destemida, ser uma pessoa empreendedora, de que achar que sempre as coisas vão dar certo. Então, a gente acha que essa é uma receita que, eu não vou dizer que o cara vai acertar 100%, mas que ele vai ter uma probabilidade maior de sucesso. Por exemplo, eu mesmo tenho pessoas que eu gosto de trabalhar, que são pessoas bacanas e tal. Tem pessoas que eu acho inteligentes, mas também não, né? Porque não é uma pessoa acessível, que tu gosta de conversar, que tu passa uma missão e ela vai lá, executa, te traz e tal. Não é aquela pessoa que tu passa uma missão, ela traz um monte de dúvida, de questionamento, de problema e tal. É complicado. Então, eu estou dando o meu sentimento de quando eu trabalho com outras pessoas.
eu quero passar a missão, a pessoa resolve e pronto. Entendeu? Não fica trazendo de novo mais problema, me perguntando, né? Às vezes a pessoa quer impor a sua visão. Eu acho que o diálogo ele é bom, né? Eu sou uma pessoa totalmente tranquila para receber opinião, de mudar a minha opinião, de direcionar, né? Então, assim, mas assim, eu acho que a gente tem que ter essa... Cada fase da vida ela tem uma submissão, né? Enquanto você é aluno, você está submisso àquele professor. Geralmente a gente escolhe uma pessoa de referência para se orientar. E quando você se forma, aí você está meio solto no mercado. Pô, e agora? Sou eu agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Claro que vai, né? As oportunidades vão aparecer, talvez não apareça imediatamente, mas elas vão aparecer. E você tem que ser determinado, né? Você tem que aceitar os desafios, né? Buscar sempre ter um desafio na vida para poder entrar bem no mercado e não ter medo de errar. Eu acho que as pessoas às vezes se frustram por não ter tentado, né? Então é importante tentar acreditar que aquilo que a gente está pensando em fazer vai dar certo. E se não der certo, você vai ficar tranquilo, porque tentou, né? Agora, se você não tentar, você vai se frustrar, porque vai chegar lá na frente, poxa, eu nem tentei, né? Então, a mente da gente, ela é muito... assim como ela ajuda, ela atrapalha também a gente, né? Então, a gente tem que ser determinado naquilo que vai fazer e acreditar que as coisas vão dar certo, para poder você chegar no resultado que você sonhou. Muito bom, professor. Eu peguei aqui várias dicas de sucesso, ouvindo uma pessoa de sucesso, respeito muito pessoas que têm essa sabedoria, que já venceram. Peguei vários toques aqui para a minha carreira. E eu não tenho dúvida que da forma que foi interessante para mim, foi interessante também para todo mundo que nos ouve aqui na Rede TV. Muito obrigado por compartilhar essa sabedoria e esses muitos anos de experiência. Foi muito importante para todos os profissionais da engenharia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já quero até numa outra oportunidade ouvir mais o senhor. Não tenho dúvida que precisamos de pelo menos mais uns 3 programas para ouvir essas histórias. Mas, professor, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que o instituto que o senhor toca hoje na UFPA tem sido bem conduzido. Os alunos que têm tido essa grande oportunidade de aprender com o senhor estão muito bem assessorados. Obrigado. Parabéns pela entrevista. E fica aí um convite para a gente conversar mais aí sobre a engenharia naval no futuro. Tá bom, eu estou aqui para ajudar, né, para falar um pouquinho, não só da engenharia naval, como todas as engenharias que eu atuo e que eu não atuo também, porque eu sou diretor do Instituto, então praticamente tenho uma visão de quase todas as engenharias, né? E a engenharia civil é uma coisa que eu também fundei o curso de engenharia civil, o curso da FACE, né? Eu também fundei aquele curso lá. Também gostaria de convidar os alunos de engenharia civil ou de outra engenharia, de engenharia ambiental também. Nós temos um programa de mestrado lá na engenharia naval da UFPA. Ele tem 2 ênfases, que é a transporte aquaviário e a engenharia naval pura. O transporte aquaviário faz o engenheiro mais genérico, né? É o civil, faz o ambiental, faz o elétrico, faz o mecânico. Então, é uma área que dá oportunidade para outros engenheiros fazerem um mestrado ligado a essa área portuária e hidroviária. Então, assim, é uma oportunidade, porque também não tinha isso aqui no nosso estado. Então, a universidade está oferecendo. O nosso mestrado já tem 10 anos de idade, né? Parece ontem, né? Mas também eu criei também em 2015, mestrado, programa de mestrado. Eu acho que daqui a pouco já vai virar doutorado. Então, você vê que a gente vai fazendo sem ter medo do amanhã, né? Vai construindo a engenharia no nosso estado e contribuindo para que nossos alunos se formem e sejam felizes aonde quer que eles estejam, né? Muito bom. Então, quando a gente vê um aluno formado ou um aluno empregado, poxa, eu fico feliz, né? Poxa, a gente construiu um sonho que está sendo o sonho de outras pessoas, né? Eu recebi um aluno hoje que ele veio lá de Southampton, da Inglaterra, um engenheiro naval. Ele fez um sanduíche lá, um doutorado sanduíche. E lá foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, em 2012.
E eu queria que alguém fosse. Ele foi ano passado, veio maravilhado de lá e eu fiquei feliz por ele. E fiquei feliz também por ter podido abrir uma porta para mais um que vai fazer novos laços no exterior e divulgar a nossa Amazônia, o que a gente faz aqui, porque muita gente nem sabe que existe engenharia naval aqui na UFPA, em Belém, né? E nem sabe tudo que a gente faz aqui, que é importante e que orgulha muito o nosso Estado. Muito bom, professor. Muito obrigado. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Esse foi mais um programa Engenheirando com o grande engenheiro Ito Braga de Moraes. Muito obrigado. E a você que sempre nos acompanha aqui na Rede TV, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sábado que vem, às 15 horas, a gente tem outro encontro marcado. Fui!